Justiça. Estamos de volta, começando a segunda hora do Revista Justiça desta quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020, agora 9 horas e 8 minutos. Agora no Revista Justiça, Direito de Trânsito. Hoje vamos repercutir decisão do Senado que aprovou o projeto de lei 3.267 de 2019, que altera regras do Código de Trânsito Brasileiro. O projeto, apresentado pela Presidência da República, traz várias alterações, entre elas a diminuição na punição para o excesso de velocidade e o aumento da validade da Carteira Nacional de Habilitação. O texto volta para a Câmara com pontos considerados polêmicos. Para trazer esses assuntos, então, esses pontos, eu convidei o presidente da Comissão de Trânsito da OAB Nacional, Armando de Souza, que está conosco também aqui pelo Instagram, nesta live entrevista. Bom dia, doutor Armando. Seja bem-vindo. Bom dia, Sérgio. É um prazer grande estar falando com você, estar falando com os ouvintes da Rádio Justiça e com as pessoas que estão nos seguindo aqui nessa live. É um prazer grande. Doutor Armando, vamos lá então. Por onde o senhor começa a destacar esses pontos polêmicos dessas modificações do CTB? Sérgio, meu amigo, eu esperava que, na realidade, o texto que saiu da Câmara fosse melhorado e pudesse atender a tudo aquilo que as pessoas que se preocupam com a violência do trânsito se sentisse satisfeito e, na realidade, houvesse uma segurança maior. Para minha surpresa, o texto tramitou. Estamos com um problema na conexão com o doutor Armando. Vamos lá, doutor Armando. O texto tramitou de que forma, então? Não, tramitou de uma maneira muito rápida. E, ao invés de aprimorar o texto que saiu da Câmara, na realidade, ao meu juízo, houve um retrocesso. Um retrocesso no tocante à segurança no trânsito. Infelizmente, a conexão. Com a segurança das pessoas, né? Um dos pontos que o senhor traz aqui também, sim, é a formação dos órgãos que fazem essa regulação, a composição do CONTRAN. Exatamente, era outro ponto que poderia ter avançado. Não se admite mais o trânsito. Então, a composição que foi sugerida, que foi aprovada, foi a composição do CONTRAN somente por ministros. A sociedade civil ficou fora disso. E era importante a participação da ordem e de outras entidades que certamente iriam oxigenar a discussão e a regulamentação de questões relacionadas ao trânsito nesse importante órgão do Sistema Nacional de Trânsito. Então, isso foi uma coisa que foi jogada para escanteio. Uma outra questão os pontos, o aumento do número uma certa dificuldade. Você está ouvindo bem aí, não? Sim, deu uma falhadinha aqui, mas estamos seguindo. O senhor está falando sobre o aumento do limite de pontos da CNH, né? Na CNH. Então, você veja bem o seguinte, isso dá a sensação de impunidade. Uma pessoa, um motorista profissional, que trafega normalmente, um caminhoneiro, por exemplo, que trafega nas rodovias, onde a gente sabe que a gravidade... 9 horas e 12 minutos, estamos conversando com o doutor Armando de Souza, estamos falando sobre as modificações do CTB,
O senhor está falando aí sobre essa questão do aumento do limite de pontos. Aí o senhor estava concluindo esta parte em que gera uma sensação de impunidade, né, doutor Armando? Gera uma sensação de impunidade e tem o seguinte, os grandes acidentes, os acidentes mais graves acontecem nas rodovias, onde trafegam motoristas profissionais e no tocante aos motoristas profissionais, que deveria ter um cuidado, inclusive, maior quanto a pontuação, foi dado um benefício de aumentar a pontuação para 40 pontos. Quer dizer, isso daí é uma coisa que não há uma fundamentação, não há uma motivação para esse aumento. Me parece que essa motivação foi meramente eleitoreira. Quer dizer, eu vou fazer isso daí para agradar um segmento sem qualquer motivo razoável que justificasse essa ampliação. Então, esse é um outro ponto. O senhor traz também uma outra questão que fala sobre o procedimento administrativo das infrações. Como ficam, então, os advogados e as prerrogativas deles? Pois é, com relação ao procedimento administrativo, não se mexeu, não teve nenhuma modificação no texto. Quer dizer, a defesa, a ampla defesa, o processo, condições para um julgamento célere do processo administrativo, isso não foi tratado. Hoje você vai continuar sem saber quem julga, quem processa o seu processo, quem vai relatar, aonde vai ser esse julgamento, a que horas vai ser, se aquela pessoa que vai julgar, por acaso, é uma pessoa que você pode arguir a suspeição por ser um desafeto seu. Quer dizer, nada dessas questões foram tratadas, nada disso foram tratadas. Então, isso daí demonstra que houve modificações. Houve uma certa melhoria, mas muito pouca para o estardalhaço que foi feito. Na realidade, ao meu juízo, houve muito mais um retrocesso na questão da segurança. E isso daí ninguém esperava, ninguém poderia imaginar que isso fosse acontecer. Eu espero que na Câmara, quando o texto foi encaminhado na Câmara, que na realidade, lá na Câmara, já foi encaminhado, mas lá na Câmara, haja uma responsabilidade maior na apreciação dessas mudanças que foram feitas. Tem uma colocação feita aqui por um seguidor do Instagram, Oliveira, dizendo: houve a pulverização dos processos dificultando, deixa eu ver aqui que sumiu o texto, o acompanhamento. O senhor concorda? Também, houve justamente isso. Deveria se facilitar a parte ao motorista supostamente infrator e a seu advogado o acesso a esses processos. Né? Por que dificultar? Eu estou falando isso de uma maneira geral, a dificuldade é grande. Nós temos dificuldade aqui no Rio de Janeiro, nós temos dificuldade em São Paulo, que são grandes centros. Você imagina a dificuldade num estado da federação mais distante. A dificuldade é muito maior do acesso do advogado, que representa a parte ali, o interessado, em saber e poder apreciar os autos, saber, na realidade, aquilo que originou o auto de infração, e isso daí impede a defesa da pessoa. Às vezes, num julgamento, Sérgio, há necessidade da parte fazer uma questão de ordem, ponderar determinada situação, que é importante para o julgamento. Isso não foi visto, e isso está previsto na Constituição Federal. Quer dizer, fizeram um texto novo, e o texto já começa não observando direitos que foram conquistados pelo cidadão, que estão previstos na Constituição Federal e que deviam ser levados em conta. O que origina isso? Origina que, na realidade, esse questionamento vai continuar sendo levado ao Poder Judiciário, porque isso vai gerar nulidade. E isso vai para o Judiciário, assoberbando ainda mais o Judiciário. O que se quer é um trâmite na esfera administrativa célere e seguro, que garanta a
pessoa, a legítima, a ampla defesa, o contraditório, ao advogado dele o acesso limitado pela administração pública. Isso nada foi tratado, nada disso foi abordado nessas mudanças que foram apresentadas e aprovadas. É muito interessante o que o senhor cita para nós, porque hoje, quando nós entramos com algum recurso, não sabemos de nada, né? O dia que vai ser o julgamento, quem vai julgar, se há a possibilidade de recursos, aí esse recurso volta para uma outra junta também, que o senhor não tem nenhum conhecimento disso, e essas questões acabam indo mesmo parar no judiciário, ou que se decide ali na Jari, né? Isso acaba ficando ali mesmo? Não, veja bem, o acesso a toda pessoa que se sentir prejudicada, ela tem o direito de buscar o Poder Judiciário. Então, a pessoa que se sentiu lesada no seu direito de ampla defesa, ela tem a possibilidade jurídica de bater à porta do Poder Judiciário para que o Poder Judiciário aprecie eventuais nulidades processuais, eventuais erros cometidos no processamento desse procedimento administrativo. Que existem, são um monte, são vários erros cometidos no processamento. Então, portanto, isso poderia ter sido sanado, né? Já que você estava fazendo aproveitar e apreciar essas questões. Quer dizer, não foram. Se preocupou muito mais em facilitar a questão do número da pontuação, a facilitar a questão, por exemplo, da blindagem do veículo, uma coisa importantíssima. Antigamente, quando você ia blindar um veículo, você tinha, na realidade, que preencher determinados requisitos, determinadas normas de autorização para fazer isso. Hoje isso foi flexibilizado, ou seja, isso vai possibilitar, na realidade, Sérgio, que amanhã traficantes, bandidos estejam tranquilamente circulando com carros blindados. E vai dificultar mais a segurança pública da pessoa, porque, na realidade, a pessoa vai ficar à mercê disso daí. Que não se mexesse nada, mas flexibilizar, pelo amor de Deus, facilitar você blindar um veículo, aí tem que ter responsabilidade para fazer isso, e não se faz isso pela simples vontade de fazer e com, ao meu juízo, com objetivos que não são aqueles previstos no Código, que é de um trânsito seguro e confortável. Vamos aguardar. A proposta voltou para a Câmara dos Deputados e vamos acompanhar esse projeto de lei 3.267 de 2019, que traz várias modificações no Código de Trânsito Brasileiro. Agradeço a participação do presidente da Comissão do Trânsito da OAB Nacional, o doutor Armando de Souza, conosco aqui na Rádio Justiça e também nesta live pelo Instagram. Doutor Armando, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Até a próxima. O prazer foi todo meu. Um grande abraço a você, aos seus ouvintes e aos amigos aí do Instagram. Um grande abraço. Muito obrigado. Agora em Brasília, 9h21. Paulinho da Viola. Justiça.